Eu queria te perguntar, Glenda, é assim, né? Muito se falou dessa Copa, né? De questões do país, claro. tal, não sei o quê. Eu cheguei aqui achando que a gente estava querendo fazer um bolão que quem ia ser preso primeiro. Tempo ia levar para alguém ser preso aqui, né? E para você, assim, né? Muito também se falou sobre a questão das mulheres, né? Enfim, dos ocidentais. Eu conversei com muitas torcedoras que estavam com medo de vir e tal. E você, qual que é a sua visão aqui do que está rolando aqui? Cara, eu não tive problema nenhum. Os problemas existem, obviamente. Ninguém pode fechar... O mundo não pode fechar os olhos para isso, principalmente uma mulher, né? Não pode fechar os olhos para isso. Mas eu não tive problema. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui correr. Aí, depois que eu corri, eu fui dar um mergulho. Aí, eu dei um mergulho. Eu tava com biquíni brasileiro. Obviamente que o meu biquíni brasileiro não é o pequenininho, é o tamanho GG. Eu uso um biquíni maiorzinho. Tanto que brincam que... Tá de cueca. É Melita. Sabe a Melita? Sabe a Melita que passa café? Sei. Então, Melita. Eu só deve estar Melita. Tá. Tanto underwear e outwear, eu sou Melita. Tá. Então, eu estava com a minha Melita. Confortável. Mas eu dei o meu mergulho. Tranquilo. Zero problema. Aí uma amiga minha até mandou assim, cara, você vai ser presa. Eu falei, não tem esse negócio aqui, eu não vou ser presa, entendeu? Então, eu não tive problema. Mas eu sei que os problemas existem. Então, assim, eu conversei, por exemplo, com mulheres catares. Catar é meio, catar é, assim, geração. A vovó... Tá. A mamãe e a jovem. E a jovem ela tinha 11 anos, a filha, tinha 11 anos de idade. Várias gerações. A geração mais nova. Aí tinha, né, era avó, mãe e neta, filha. E eu conversando com elas, falando exatamente sobre isso, sobre a questão do véu, a questão da obrigatoriedade, todas essas questões que a gente vem falando e que a gente sabe que existe. Sim. E ela falou assim, eu sou feliz assim. Eu não quero mudar. Sou feliz assim. Eu não vejo problema em perguntar as coisas ao meu marido. Aí eu falei, mas e a sua filha? Aí ela falou, a minha filha vive em outro mundo. Eu ando assim porque eu quero. A minha filha, se ela quiser não usar o véu, ela não precisa usar. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ela é de uma outra geração. Eu uso porque eu quero. Eu não vejo... Ela chegou para mim e perguntou assim, você tem filho? Eu falei assim, tenho 2, mas já são grandes. O Gabriel tem 26 e o meu menor 17. Cadê os seus filhos? Estão no Brasil. Quem está cuidando deles? Eu falei, não, o meu mais velho mora sozinho, mora com a namorada dele, casado e tal. O meu mais novo mora comigo, mas já é grande. Mas quem está cuidando dele? Ixi. Eu falei assim, não tem tem a pessoa que trabalha comigo. Então, eu não quero deixar os meus filhos sozinhos. Eu nunca deixei os meus filhos sozinhos. Outra mundo, né? Parada, e aí eu fiquei assim, eu falei assim, não, tudo bem, mas é porque eu estou trabalhando. Tá? Assim, pois eu não quero fazer isso. E aí, pronto, acabou. E pronto, acabou. E ela está feliz assim. E ela está feliz assim. Então, eu acho que... como é que eu volto para casa, né? Eu sou uma mulher, eu fui uma menina criada com total independência. Aliás, eu fui uma menina criada por 2 mulheres que... me incentivavam a ser independente emocionalmente, independente financeiramente. A minha avó foi uma mulher à frente do tempo, porque ela trabalhava na década de 30, 40, ela que comprou o apartamento onde eles moravam, onde os meus avós moravam, e a minha avó assim, sempre me incentivou a isso. Eu me considero uma mulher livre, uma mulher protagonista da minha vida, eu que tomei as minhas decisões até hoje, independente emocionalmente, independente financeiramente. Mas eu não posso olhar para o outro, para a outra, com a minha bagagem apenas. Eu sei o que é ser isso, eu tive escolha. Mas, a partir do momento que a outra está feliz com a escolha dela, e aí algumas meninas, mulheres amigas minhas, falam assim, não, Glenda, ela não teve escolha, ela teve que ser assim. Mas ela está feliz. Se ela pedir ajuda, se ela não estiver feliz, se ela precisar de ajuda... Como as mulheres do Irã estão fazendo. Como as mulheres do Irã fizeram aqui, aí é outra história. O mundo precisa estar sempre atento. A gente tem que estar sempre atento para tudo. Né? Nenhum tipo de violência é permitida.
principalmente contra a mulher. Mas eu tomei uma lição de moral. E em nenhum momento eu vi essa mulher infeliz. Ou então olhando para mim com aquele olhar tipo, cara, me ajuda porque eu quero ser igual a você. Não, ela não quer ser igual a mim. Entendeu? É muito tênue isso, assim. Eu espero que as mulheres não me entendam mal o que eu estou falando, porque eu não estou. Eu sou contra radicalmente a violência. Eu sou contra, mas assim, se a gente tem que olhar para o Brasil também, onde é um dos países que mais matam mulher. O feminicídio acontece a cada 5 minutos no Brasil. Uma mulher é morta. Livre, né? Quantas mulheres apanham dos seus maridos que chegam bêbados em casa? A gente tem que olhar para essas mulheres também, entendeu? Então, a gente tem que olhar para o mundo. É óbvio que a gente tem que olhar para o mundo. Nós que temos mais liberdade, mais aceitação, e a gente olha para o outro com mais generosidade, com mais empatia, cabe a nós a mostrar ao mundo que a liberdade ela tem que ser para todos. Só que a liberdade para todos não é dentro só da minha visão do que é liberdade. Entendeu o que eu estou falando? Assim, perfeitamente. Eu acho que a forma que a liberdade eu fico chocado que as pessoas não conseguem sacar uma coisa dessa. A liberdade para todos é a partir do momento que eu me sinto livre dentro da minha cultura, dos meus ensinamentos, da minha... É muito tênue isso e é muito perigoso. Eu sei que eu posso tomar porrada, mas eu espero que as pessoas entendam que eu não estou defendendo o radicalismo, não estou defendendo a violência contra a mulher, eu não estou defendendo nada disso, né, contra qualquer tipo de violência. Eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas eu não posso querer impor aquilo que a minha cultura me permitiu ser. Uma mulher livre, uma mulher protagonista, uma mulher independente. Os meus pais e o país onde eu nasci me permitiram isso. E eu exerci o meu direito como mulher livre e protagonista da minha vida. E aqui no Catar está longe de ser também esse... Pelo menos pelo que eu percebi aí. Claro, estou aqui há pouquíssimo tempo e tal... Mas não me parece ter toda essa opressão que pintaram pra gente que haveria. Eu não sei se eu estou dentro de um evento. Verdade. Eu não sei o dia a dia como é que é. O que eu estou falando aqui... Quando acabar a Copa, se vai ser... Exatamente. O que eu estou dizendo é que eu tive uma experiência que me fez olhar de uma outra forma. Foi a minha experiência. Foi a minha experiência de conversar. Foi a minha experiência de estar ali vendo. Por exemplo, hoje eu estava correndo, aí tinha uma mulher muçulmana que estava correndo também, e ela estava correndo com uma veste própria, com um véu. Entendeu? Assim, só o rosto de fora, não o hijab, total, né? 100%. Como é que hijab, né? Hijab. Um hijab esportivo, e ela estava ali. E correndo um calor desgraçado, porque eu já fui correr um pouco mais tarde, e eu olhava aquilo e falei assim, pô, mas por que ela precisa correr assim? Né? Ela está sofrendo, ela está sofrendo. É a cultura dela. Ela quer usar. Entendeu? Então, até que ponto também a gente querendo... É óbvio que esses movimentos precisam existir, porque existe a mulher que sofre. Existe a mulher que é perseguida, existe a mulher que não tem voz, existe a mulher que não teve chance de experimentar outras coisas, existe a violência, existe tudo isso no mundo inteiro, inclusive no nosso país também. Né? Com certeza. Mas eu acho que a gente precisa exercer a liberdade do outro de escolha. E é aquilo que a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, né, Glenda? Que o Catar se abrir para o mundo, né, como estão fazendo agora, você meio que também se abre para tomar pancada, mas aí também tem que ter o coração aberto, digamos assim, para você tentar entender, como você fez aí com as mulheres. A cultura do outro. Você tentar compreender, né? Não julgar com os seus padrões. Óbvio, vai causar estranheza, né, no primeiro momento, porque nossa cultura é totalmente diferente, mas você tem que se permitir entender, né, se a mulher de fato é feliz, como você falou. Eu acho que... Eu conversei, inclusive, com brasileiras que moram aqui há 15, 20 anos.
Ela falou, sou muito feliz aqui, não tenho problema nenhum, sou muito respeitada. Não tem esse negócio de eu estar, por exemplo, na night, na night. Quantas vezes as mulheres estão na night e eu venho engraçadinho, passa a mão, encosta aqui, encosta... Não tem esse negócio. Assim, eu conversei com muita gente, com muita mulher. Então, tudo existe em todos os lugares. É isso que eu quero chamar a atenção. Tudo existe em todos os lugares. Mas também, né? Não é... Eu, por exemplo, pode ser que seja a Copa do Mundo, mas com quem eu conversei, em nenhum momento ninguém chegou para mim e olhou para mim e falou assim, você pode me ajudar? O que você pode fazer para me ajudar? Já que você é de outro país, você pode me ajudar? Eu não vi nenhum olhar desse para mim, entendeu? Ou na minha direção. Eu não passei por isso. Uhum. Agora, também não fui no jogo do Irã. Né? A Domitila teve outra experiência com as mulheres do Irã. Né? Então, assim, isso existe? Existe. Acontece. Infelizmente. Como acontece no nosso país também. O feminicídio lá é gravíssimo. Sim. A violência contra a mulher é enorme. E eu não falo só em todas as classes sociais. Né? Já a gente sabe de casos de mulheres, a classe social melhor que toma porrada no marido. Também. E tá toda roxa. Né? Então, assim, isso acontece também no Brasil e acontece em qualquer lugar do mundo.